Questão de número 1. Uma família fez uma pesquisa de mercado nas lojas de eletrodomésticos à procura de 3 produtos que desejava adquirir: uma TV, um freezer e uma churrasqueira. Em 3 das lojas pesquisadas, os preços de cada um dos produtos eram coincidentes entre si, mas nenhuma das lojas tinha os 3 produtos simultaneamente para venda. A loja A vendia a churrasqueira e o freezer por R$ 1.288. A loja B vendia a TV e o freezer por R$ 3.698. E a loja C vendia a churrasqueira e a TV por R$ 2.588. A família acabou comprando a TV, o freezer e a churrasqueira nestas 3 lojas. O valor total pago em reais pelos 3 produtos foi de... Então, nessa questão nós temos, na loja A, uma churrasqueira mais um freezer custa R$ 1.288. Na loja B, a TV mais o freezer custa R$ 3.698. E na loja C, a churrasqueira mais a TV custa R$ 2.588. Então você tem um sistema com 3 equações, 3 incógnitas. E no final da questão ele diz que a família comprou uma TV, mais um freezer, mais uma churrasqueira e quer saber quanto gastou. Muito bem. Quando nos sistemas incógnitas vierem duplicadas, basta somar as 3 equações, porque você vai ter 2 churrasqueiras, mais 2 TVs, mais 2 freezers, igual a essa soma, 1.288, 3.698 mais 2.588. 8 vezes 3 dá 24, 8 e 2, 10, 19, mais 8 dá 27, 6 e 4, 10 e 5, 15, 3 e 4 dá 7. Então, a soma duplicada dos valores dá 7.574. E dividindo por 2, você encontra a resposta. Então, dividindo por 2, você vai ter churrasqueira mais TV mais o freezer vai ser igual a 7.574 dividido por 2. 7.574 dividido por 2, 3 vezes 2 dá 6, 7 vezes 2 dá 14, 8 vezes 2 dá 16 e 7 vezes 2 dá 14. Então, a resposta 3.787. 3.787. Então, nas alternativas, você encontra aqui a resposta na letra C, 3.787. Questão de número 2. Visando atingir metas econômicas previamente estabelecidas, é comum no final do mês algumas lojas colocarem certos produtos em promoção. Uma determinada loja de departamentos colocou em oferta os seguintes produtos: televisão, sofá e estante. Na compra da televisão mais o sofá, o cliente pagaria R$ 3.800. Se ele levasse o sofá mais a estante, pagaria R$ 3.400. A televisão mais a estante sairiam por R$ 4.200. Um cliente resolveu levar 2 televisões e um sofá que estavam na promoção, conseguindo ainda mais 5% de desconto pelo pagamento à vista. O valor total em real pago pelo cliente foi de... Segundo o enunciado da questão, uma loja de departamento colocou em oferta a televisão, sofá e estante e disse que a TV mais o sofá custavam R$ 3.800. Um sofá mais a estante custavam R$ 3.400 e uma TV mais a estante custavam R$ 4.200. E disse no comando da questão que um cliente resolveu levar 2 televisões mais um sofá e obteve 5% de desconto, ou seja, esse conjunto ele vai levar por 95% do preço. Tá? Então, levar com desconto de 5% é multiplicar por 0,95. Já vimos nas aulas de matemática financeira. Muito bem. Então, vamos encontrar o valor de uma televisão mais o valor de um sofá para podermos calcular quanto o cliente vai pagar. Então, vamos fazer isso. Muito bem. A estratégia aqui é o seguinte: você tem 3 equações, 3 incógnitas e você quer saber o valor de cada uma. Você pega 2 equações, por exemplo, TV mais sofá, que é igual a 3.800. Essa segunda equação você multiplica por menos 1, menos S, menos E, menos 3.400, porque quando você usa a técnica da adição,
o sofá sai e fica T menos E, que vai ser igual a 400. Muito bem. Aí agora você usa essa terceira equação que foi gerada com a terceira equação do sistema, T menos E, que é igual a 400. Quando você adiciona essas duas equações, você descobre o valor da televisão. Então, adicionando, você tem 2t, porque aqui dá zero, e 4.200 mais 400 dá 4.600. Tendo o valor da TV, então, por 4.600 dividido por 2, que dá 2.300. E a gente quer saber o valor do sofá, então. Para descobrirmos o valor do sofá, basta colocar no lugar aqui da incógnita da TV, 2.300. E aí o sofá, retirando aqui da primeira equação, vai ser 3.800 menos 2.300. Subtraindo, nós temos igual a 1.500. Então, um sofá vale 1.500. Agora vamos calcular o que a questão está pedindo. Foram compradas 2 televisões mais um sofá. Então daria, sem o desconto, 2 vezes 2.300 mais 1.500. Então daria 4.600 mais 1.500, 6.100. Daria 6.100, só que tem um desconto ainda para dar de 5%. Então você pega 6.100 e multiplica por 0,95 para dar o desconto. Observe que aqui tem 2 zeros, é a mesma coisa que multiplicar 95 por 61. 5 vezes 1, 6 vezes 5 dá 30. 9 vezes 1 dá 9, 9 vezes 6, 54. Resposta, 5.795. Então, olhando para as alternativas, vamos procurar essa resposta. Então, temos aqui letra D, 5.795, como resposta dessa questão. Questão de número 3. Num determinado mês, em uma unidade de saúde, foram realizadas 58 hospitalizações para tratar pacientes com as doenças A, B e C. O custo total em medicamentos para esses pacientes foi de R$ 39.200. Sabe-se que, em média, o custo por paciente em medicamentos para a doença A é R$ 450. Para a doença B, R$ 800 e para a doença C, R$ 1.250. Observa-se também que o número de pacientes com a doença A é o triplo do número de pacientes com a doença C. Se A minúsculo, B e C minúsculos representam, respectivamente, o número de pacientes com as doenças A, B e C, então o valor de A menos B menos C é igual a. Vamos ver. Se A, B e C minúsculos representam, respectivamente, o número de pacientes com as doenças A, B e C, então nós teremos A mais B mais C igual a 58 hospitalizações. Mas ele diz também que existe um custo total de 39.200. A doença A custa 450, então R$ 450 por cada paciente A. A doença B custa R$ 800, então são R$ 800 gastos com os pacientes do tipo B. E também, segundo ele fala no enunciado, são R$ 1.250, R$ 1.250 gastos com os pacientes C, que dá um total de R$ 39.200, que é o custo total, o gasto total. E ele diz também que o número de pacientes do tipo A, eles são o triplo dos pacientes do tipo C. E aqui nós temos um sistema com 3 equações e 3 incógnitas. Bastando então substituir os valores. Bom, no final nós queremos descobrir quanto vale A menos B menos C. Então teremos que descobrir quanto vale cada um deles. Muito bem, vamos fazer isso. A primeira coisa que vamos fazer é uma substituição simples. Onde tiver o valor de A nas equações de cima, faremos uma substituição. Então, na primeira equação, por exemplo, faremos, no lugar de A, vamos colocar 3 vezes C, que fica mais B mais C, que é igual a 58. Então, teremos 4C mais B igual a 58. A gente guarda, então, 4C mais B igual a 58 para juntarmos com a outra equação. Então, vamos ver. Agora, vamos fazer essa mesma substituição na equação de baixo. Vamos colocar, no lugar de A, 3 vezes C. Então, vai ficar 450 vezes 3 vezes C, mais 800 vezes B, mais 1.250C,
que é igual a 39.200. Bom, se puder simplificar, você faz. Se não, você multiplica. Por exemplo, dá para ver que dá para simplificar facilmente aqui por 10. Também tem outras simplificações, mas vamos fazer depois. 45 vezes 3 dá 135. 135C mais 80B mais 125C, que é igual a 3.920. Vamos agora fazer outras simplificações. Por exemplo, dá para dividir por 5. 135 dividido por 5, por exemplo, você tem 5 vezes 2 dá 10. E 7 vezes 5 dá 35. Então dá 27. Então aqui você já pode colocar 27 vezes C. 80 dividido por 5 dá igual a 16. Então fica 16 vezes B. 125 dividido por 5 dá 25. E 3.920 dividido por 5. 7 vezes 5 dá 35. 8 vezes 5 dá 40. E 4 vezes 5 dá 20. Dá 784. Boa. Aí agora, vamos somar 27 mais 25. 52. Então vai ficar 52C mais 16B, que é igual a 784. Agora vamos juntar essas duas equações aqui para descobrirmos qual é o valor de B e C. Vamos fazer isso. Então, descobrimos que 52C mais 16B é igual a 784 e já sabíamos que 4C mais B era igual a 58. Muito bem. Agora vamos multiplicar essa equação por menos 16, somar com a de cima para encontrarmos o valor de C. Vamos fazer isso. Então teremos 52C mais 16B, que é igual a 784. 16 vezes 4 dá 64, então fica menos 64C, menos 16B e 58 vezes 16. 58 vezes 16 temos 8 vezes 6 dá 48, 6 vezes 5, 30, 34, 1 vezes 8, 1 vezes 5. 8 e 4, 12, 928. Menos 928. Boa. Vamos agora usar a técnica da adição. Então, nós teremos menos 12C, aqui dá 0, e menos 928, 784 vai dar igual a 144, ou seja, menos 144. Então, vamos descobrir que C vai ser igual a 144 dividido por 12, que dá igual a 12. C sendo 12, você substitui no lugar de C 12, aqui dá 48, mais B, C sendo 12, então o B vai ser igual a 10. Então B igual a 10, porque fica 58 menos 48. Muito bem. Agora vamos descobrir o valor de A. Na primeira equação, você sabe que A mais B mais C é igual a 58. E aí você tem o valor de A sendo que o valor de B vale 10, o valor de C vale 12. Então, nós temos aqui 22. Então, A vai ser 58 menos 22. O A vai ser igual a 36. E nós queremos descobrir quanto vale, então, A menos B menos C. Então, já sabemos os valores de cada um deles. Então, vamos fazer 36, que é o valor de A, menos o valor de B, que vale 10, menos o valor de C, que vale 12. Então, vai ser 36 menos 22. 36 menos 22 dá igual a 14. Então, a resposta dessa questão vai ser a letra A, 14. Então, temos aqui a resposta letra A, 14. Questão de número 4. O indicador do CAD único, que chama-se ICAD único, que compõe o cálculo do Índice de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família, IGD, é obtido por meio da média aritmética entre a taxa de cobertura qualificada de cadastros, TC, e a taxa de atualização de cadastros, TA, em que TC é a razão de NV por NF e TA é a razão de NA por NV,
onde NV é o número de cadastros domiciliares válidos no perfil do CAD único e NF é o número de famílias estimadas como público-alvo do CAD único e NA é o número de cadastros domiciliares atualizados no perfil do CAD único. Suponha que o ICAD único de um município específico é 0,6. Porém, dobrando o NF, o ICAD único cairá para 0,5. Se NA mais NV é igual a 3.600, então NF é igual a quanto? Vamos ver. Então, na questão, ele disse que o ICAD único, que eu vou chamar de ICD, que é o indicador do CAD único, que compõe o cálculo do índice de gestão descentralizada do programa Bolsa Família, é a média aritmética entre a taxa de cobertura qualificada de cadastros, que é TC, e a taxa de atualização de cadastros, que é TA. Então, é TC mais TA dividido por 2. É uma média aritmética. Onde, segundo ele fala no problema, TC vale NV dividido por NF, sim, e TA vale NA sobre NV. Onde ele diz que NV é o número de cadastros domiciliares válidos no perfil e NF é o número de famílias estimadas como público-alvo do CAD único. E NA é o número de cadastros domiciliares atualizados no perfil do CAD único. Muito bem. Só que ele disse o seguinte: suponha que o ICAD único de um município específico seja 0,6. Então, supondo que o ICAD seja igual a 0,6. Porém, dobrando o NF, então, se dobrar o NF, você vai ter TC, então, igual a NV mais 2 vezes NF. Porém, dobrando o NF, o ICAD cai para 0,5. Então, é o seguinte: se dobrar o NF, anteriormente era 0,6. Se dobrar o NF, ele passa a ser 0,5 o ICAD. Ou seja, anteriormente nós tínhamos o ICAD, que era igual, deixa eu colocar mais para baixo, nós tínhamos que o ICAD único era igual a TC, que é NV sobre NF, mais TA, que é NA dividido por NV, dividido por 2, era igual a 0,6. Agora, segundo ele fala, se dobrar o NF, esse número passa a ser 0,5. A gente vai fazer isso. Então, aqui em cima, eu vou dobrar o NF de forma a obter o que foi dito. Então, o ICAD vai ser igual a NV dividido pelo dobro do NF, mais NA dividido por NV dividido por 2 vai ser igual a 0,5. Observe que eu dobrei o NF para o ICAD único dar 0,5. Ou seja, dessas duas expressões aqui, nós temos duas equações. A primeira que está aqui é o seguinte: você tem NV sobre NV sobre NF nessa primeira equação, mais NA dividido por NV é igual a 2 vezes 0,6, que é igual a 1,2. Dessa primeira equação aqui do ICAD único. Na segunda equação, você tem que NV dividido pelo dobro de NF, mais NA dividido por NV, vai ser igual a 2 vezes 0,5, que dá igual a 1. E aqui você tem um sistema para resolver. Que ele ainda mais deu uma dica no final. Ele disse também, lá no final, que NA mais NV era igual a 3.600. Então, ele quer saber quanto vale o NF. Tá? Essa que é a pergunta. E a gente precisa resolver, então, esse sisteminha e juntar com essa equação para descobrirmos o NF. Então, eu vou fazer o seguinte.
Observe que nesse sistema de equação você tem NVNF e aqui você tem 1/2 de NVNF. Então dá para a gente fazer o seguinte, como aqui NA/NV aqui também, então eu vou multiplicar essa segunda equação aqui por menos 1, somar com a primeira, porque essa expressão será simplificada. Muito bem. Depois eu vou reanotar essa expressão aqui, NA/NV, que é igual a 3.600, para podermos utilizar. Então, vou tirar essa expressão daqui, que eu vou fazer o seguinte. Vou multiplicar essa segunda equação aqui por menos 1 e vou somar com a equação de cima. Tá bom? Então, vai ficar NVNF menos NVNF dividido por 2. Aqui é como se fosse 1 menos meio, então aqui dá meio. Então, aqui vai ficar, essa parte de cá, vai ficar NVNF dividido por 2, ou seja, meio. Porque é como se você tivesse 1 menos meio. Esse lado aqui deu 0, porque aqui quando você soma NA/NV menos NA/NV dá 0. E aqui vai dar 0,2. Significando dizer o seguinte, que NVNF dividido por 2 é igual a 0,2. Então, você pode multiplicar por 2 dá 0,4. Significa dizer que NV dividido por NF vai ser igual a 2 vezes 0,2, que dá igual a 0,4, ou seja, NV é 0,4 NF. Tá? Muito bem. E tem que lembrar que NA mais NV é igual a 3.600, está lá no enunciado, e a gente vai juntar para resolver essa equação, tá? E lembrando que a gente quer descobrir quanto vale o NF. Muito bem. Para fazer isso, eu vou substituir NV, que é igual a 0,4 NF, em qualquer uma das equações. Eu vou substituir nessa de cima. Fica mais simples. Então, vamos fazer isso. Então, nessa primeira, eu vou substituir o valor de NV. Então, você tem o seguinte. No lugar de NV, você coloca 0,4 NF. Então, vai ficar 0,4 NF dividido por NF, que é igual mais NA/NV, que é igual a 1,2. Por que fazer isso? Porque o NF aqui simplifica com NF, dá 0,4, e a gente vai ficar aqui NA/NV igual a 1,2 mais 0,4. Então, vai ficar 1,2 menos 0,4 dá 0,8. Então, significa dizer que NA dividido por NV vai dar igual a 0,8. Observe, é 1,2 menos 0,4. Implicando dizer, ou seja, que NA é igual a 0,8 NV. 0,8 NV. E a gente vai usar essa outra equação aqui para resolver o nosso problema. Então, vou anotar todas as equações que nós temos até agora. Então, é o seguinte. Primeiro, nós temos aqui que NV é igual a 0,4 NF. A gente tem também que NA mais NV é igual a 3.600. Essa equação foi dada na questão. E nós descobrimos que NA é igual a 0,8 NV dessa substituição que fizemos na primeira equação. Então, nós temos essas equações aí para descobrirmos qual é o valor de NF. Muito bem. Para descobrirmos o valor de NF, é importante descobrir NV. Então, nessa segunda equação, eu vou fazer uma substituição. Onde tem NA, eu vou colocar 0,8 NV. Então, no lugar de NA, vou colocar 0,8 NV mais NV, que é igual a 3.600. Então, nós vamos ficar com 1,8 NV, que é igual a 3.600. E eu vou dividir, então, 3.600 por 1,8. Tá? Que você pode multiplicar por 10 em cima, no numerador, e embaixo também. Porque 36 dividido por 18 dá 2, então o resultado dá 2.000. Então, acabamos de descobrir que o NV vale 2.000, então para descobrirmos o NF, basta fazer uma substituição. Então, na primeira equação, sabendo que o NV vale 2.000, a gente faz uma substituição e a gente vai encontrar agora o valor de NF. Então, vamos lá. Então, para finalizar, você faz 2.000 dividido por 0,4, que vai ser o valor de NF,
multiplicando o numerador por 10, dá 20.000, dividido por 4, que é NF, significa dizer então que vai ser 20.000 dividido por 4, que dá igual a 5.000. Então a resposta é NF igual a 5.000. Olhando aqui para as alternativas, você descobre que a resposta é a letra C, 5.000. Questão de número 5. Por causa de hábitos alimentares inadequados, um cardiologista nota que os seus pacientes com hipertensão são cada vez mais jovens e fazem uso de medicamentos cada vez mais cedo. Suponha que Pedro, Márcia e João sejam pacientes com faixas etárias bem distintas e que utilizam um mesmo hipertensivo em comprimidos. Sabe que João utiliza comprimidos de 2 mg, Márcia de 4 mg e Pedro de 10 mg. Além disso, mensalmente, Pedro toma o triplo de comprimidos de Márcia e os três consomem 130 comprimidos, totalizando 780 mg da droga. Com base nessas informações, é correto afirmar que Márcia mensalmente ingere quantos comprimidos? Então, sabes que João consome comprimidos de 2 mg. Márcia consome comprimidos de 4 mg e Pedro consome comprimidos de 10 mg. Pedro consome 3 vezes mais comprimidos que Márcia. E os três juntos, João mais Márcia mais Pedro, consomem 130 comprimidos e 780 mg. Significa dizer o seguinte: como o João consome 2 mg por comprimido, então você vai ter 2 J, que são 2 mg por comprimido, mais 4M, que são 4 mg por cada comprimido, mais 10 P's, que são 10 mg por cada comprimido que Pedro consome, dará igual a 780 mg. Então aqui é o total em miligramas, temos um sisteminha para resolver. E aí eu vou fazer uma substituição simples. No lugar de P eu vou colocar 3M's, então vai ficar JM mais 3M's, então vai ficar 4M's, que é igual a 130, nessa primeira equação. No lugar de P eu coloquei 3M's, 3M mais M dá 4M. Aqui também, aqui eu vou fazer uma simples substituição. No lugar de P eu vou colocar 3M's, então vai ficar 30 mais 4, 34. Então vai ficar 2J's mais 34M's, que é igual a 780. Bastando agora resolver esse sistema para encontrarmos a quantidade de comprimidos consumidos por Márcia, que é isso que ele quer que você descubra. Para fazermos isso, já que queremos eliminar J, vamos multiplicar essa primeira equação por menos 2. Menos 2J menos 8M, que vai ser igual a menos 260. Usando a técnica da adição, você tem 0, 34 menos 8 dá 26, e 780 menos 260 dá 520. E agora basta dividir 520 por 26, que dá igual a 20. Então, Márcia vai consumir 20 comprimidos. Vamos olhar aqui a resposta. Então, teremos aqui 20 comprimidos. É a resposta, letra B. Questão de número 6. Carlos e sua irmã Andréa foram com o seu cachorro Bidu a uma farmácia de seu avô. Lá encontraram uma velha balança com defeito que só indicava corretamente pesos superiores a 60 kg. Assim, eles se pesaram 2 a 2 e obtiveram as seguintes marcas. Carlos e o cão pesam juntos 87 kg. Carlos e Andréa pesam 123 kg e Andréa e Bidu pesam 66 kg. Podemos afirmar que, vamos ver. Então, eles se pesaram 2 a 2, Carlos mais o cão Bidu pesam juntos 87 kg. Carlos mais Andréia pesam juntos 123 kg. E Andréia mais Bidu pesam juntos 66 kg. E aqui temos um sisteminha para resolver. Que você pode descobrir qual é a massa de cada um fazendo o seguinte. Você opera essas duas equações primeiro e depois com a terceira. Como assim? Eu vou pegar essa primeira equação e vou multiplicá-la por menos 1. Toda por menos 1. Vai ficar menos C, menos B,
igual a menos 87. E vou usar essa de baixo. C mais A, que é igual a 123. Por que eu fiz isso? Porque usando a técnica da adição, aqui dá zero. E aqui vai sobrar A menos B, que vai ser igual a 123 menos 87. Aqui dá 6. 9 para 12 dá igual a 3 e dá igual a 36. Muito bem. Qual é a vantagem? Que agora eu posso usar essa equação que foi gerada com a terceira. Então, vou fazer isso. Então, eu tenho aqui que A menos B é igual a 36. E agora a gente pode usar a técnica da adição aqui para descobrir o valor de A. Porque aqui vai dar 2A, B menos B dá 0. 66 mais 36 dá igual a 102. Então, o A será 102 dividido por 2, que dá 51. Então, a Andréa tem uma massa de 51 quilogramas. E aí, sabendo que a Andréa tem uma massa de 51 quilogramas, a gente pode encontrar os outros usando as próprias equações iniciais. Então, por exemplo, sabendo que a Andréa vale 31, então Carlos vai ser igual a 123 menos 51. 123 menos 51, 5 para 12, dá igual a 72. Então, o Carlos tem uma massa de 72 kg. E também dá para descobrir a massa de Bidu, porque você tem André com 51, mas o cão Bidu tem que dar igual a 66. Então, Bidu será 66 menos 51. 66 menos 51, que dá igual a 15. Então, Bidu tem uma massa de 15. Agora, vamos responder as alternativas. Vamos ver. Lendo aqui as alternativas, podemos afirmar que, letra A, cada um deles pesa menos que 60 kg, falso. Porque, por exemplo, o Carlos, ele tem uma massa de 72 kg. Então, essa não é a resposta. Dois deles pesam mais de 60 kg, não é verdade também não. Por quê? Porque nós temos apenas um com mais de 60 kg, que Bidu tem uma massa de 15 e André tem uma massa de 51. Vamos lá, vamos olhar a letra C. Andréia é mais pesada dos três? Não, é Carlos que é o mais pesado. O peso de Andréia é a média aritmética dos pesos de Carlos e Bidu? Vamos ver. Então, o peso de Carlos mais o de Bidu, vamos ter 72 de Carlos mais 15 de Bidu, que dá 87. E dividido por 2 não dá o de André. Então, só pode ser a letra E a resposta. Vamos ver. Carlos é mais pesado que André e Bidu juntos. Isso é verdadeiro. Porque somando a massa de Andréia mais a de Bidu, dá 66. E é menor do que a massa de Carlos. Então, a letra E é a resposta verdadeira. Então, letra E. Questão de número 7. Um supermercado vende 3 marcas diferentes, A, B e C, de sabão em pó, embalados em caixas de 1 kg. O preço da marca A é igual a metade da soma dos preços das marcas B e C. Se um cliente paga R$ 14,00 pela compra de 2 pacotes de sabão A, mais um pacote de sabão B e mais um do sabão C, o preço que ele pagaria por 3 pacotes do sabão A seria de quanto? Segundo o enunciado, o preço da marca A é metade do preço da marca B e C, e o cliente pagou R$ 14,00 por 2 pacotes A, mais um B, mais um C. E ele quer saber quanto vale, então, 3 pacotes do tipo A. Muito bem. Aqui nós temos um sisteminha para resolver, mas bem simples. Eu sei, nós temos 2 equações somente, mas basta fazer a seguinte substituição. Primeiro você multiplica. Então, 2A é igual a B mais C. Então, onde tiver B mais C, você pode substituir por 2A. Então, você pode substituir aqui. Então, você vai ficar com 14, que é igual a 2A. Sabendo que B mais C vale 2A também, então você tem que 14 vai ser igual a 4A. Implicando dizer
que o A vai ser igual a 14 dividido por 4, ou seja, 7 dividido por 2, ou seja, 3,5. E você quer saber, então, quanto vale 3 pacotes de A. Então, você vai multiplicar 3,5 por 3. 3 vezes 5 dá 15, 3 vezes 3, 9, 10. Então, a resposta é 10,50. Então, olhando aqui para as alternativas, resposta 10,50, letra B. Questão de número 8. 5 jovens que representaremos por A, B, C, D, E minúsculos foram a um restaurante e observaram que o consumo de cada um obedecia ao seguinte sistema linear. O que o A consumiu mais o D dá 20, B mais C menos E dá 30, A menos C 15, E menos A deu 10, C mais E deu igual a 25. O total da conta nesse restaurante foi de... Assim, 5 jovens foram a um restaurante e os resultados obtidos foram verificados. O valor que A pagou mais o que o D pagou dá igual a 20. O valor que B pagou mais C menos o valor que o E pagou dá igual a 30 reais. O valor de A menos o valor que C pagou dá igual a 15 reais. O valor que E pagou menos o que o A pagou dá 10. E por último, o que o C pagou mais o que o E pagou dá igual a 25. E aqui você tem um sisteminha. E você quer saber qual foi a conta. Quanto A pagou, mais B, mais C, mais D, mais E. Esse resultado aqui é a conta final. Muito bem. Observe que no sistema você tem o seguinte. O A aparece duas vezes, mas subtrai uma. Então, o A, se você somar todas as equações, o A vai aparecer uma vez só. O B aparece apenas uma vez. O C aparece duas, mas tem uma subtraindo. O D aparece uma vez só. E o E aparece duas e uma subtraindo. Então, se você somar todas as equações, você vai ter a resposta. Porque, por exemplo, vou fazer aqui embaixo. Você tem, somando A mais D mais B mais C menos E, que é essa segunda, mais A menos C, mais E menos A, mais C mais E. Quando você faz essa soma, observe, você tem A mais A menos A, então sobra só o A. Você tem B sozinho. Você tem C mais C, que são dois Cs, mais um C sai, então sobra só um C. Você tem o D sozinho. E você tem o E mais E, que são dois E's, tira um, sobra só um E mais E. Só que aqui são essas somas, vale 20, mais 30, mais 15, mais 10 e mais 25. Então, a soma da conta total é essa soma aqui. É 20 mais 30 que dá 50, é 50 mais 15 que dá 65, 75 mais 25 que dá igual a 100. Então, a resposta é 100. Então, voltando para cá, a resposta da nossa questão vale 100. Está aqui, letra C. Questão de número 9. Uma granja a patos, marrecos e galinhas, num total de 50 aves. Os patos são vendidos a R$ 12,00 a unidade, as galinhas a R$ 5,00 e os marrecos a R$ 15,00. Considere um comerciante que tenha gastado R$ 44,00 na compra de aves desses três tipos e que tenha comprado mais patos do que marrecos. O número de patos que esse comerciante comprou foi igual a quanto? Então, numa granja há patos, marrecos e galinhas, totalizando 50 aves. Cada pato foi comprado a R$ 12,00, cada galinha a R$ 5,00 e cada marreco foi comprado a R$ 15,00, totalizando 440. E foram comprados mais patos que marrecos. Então, PMG significa a quantidade de aves compradas de cada tipo. E temos um sistema para resolver. Eu vou guardar essa última informação aqui, que ela será bastante útil no final. Número de patos maior que marrecos. Vou resolver primeiro o seguinte. Já que ele quer saber o número de patos, eu vou eliminar o número de galinhas aqui que não me interessa. Então, eu vou multiplicar essa primeira equação aqui por menos 5. Porque quando você multiplica por menos 5, o total de galinhas vai sair
e aí eu vou ter uma equação somente com patos e marrecos. Então teremos menos 5P, menos 5G, menos 5M, que vai ser igual a menos 250, e vamos usar agora a adição. Então sobra 7P mais 0, porque 5G menos 5G dá 0. Aqui você tem 15 menos 5, que dá 10M, e 440 menos 250 dá 190. Então, sobraram aqui 7P mais 10M igual a 190, e também aquela notação, P maior que M. Então, a partir dessas duas informações finais, vamos concluir o número de patos comprados. Muito bem. Vamos isolar um dos valores. Eu vou isolar o valor dos marrecos. Por exemplo, eu tenho 10 marrecos, que é igual a 190 menos 7P. E aí o total de marrecos pode ser calculado assim: 190 menos 7P dividido por 10. O número de marrecos, patos e galinhas não pode dar números decimais, tem que ser inteiros. Então, P, por exemplo, tem que variar com números inteiros. Mas como essa expressão aqui toda é dividida por 10, então esse número aqui do denominador, esse resultado do denominador, tem que ser um múltiplo de 10, porque senão marrecos não vai dar inteiro. E aí o valor de P não pode ser qualquer um. Por exemplo, se P for 0, ou seja, suponha que ele não tenha comprado nenhum pato. É claro que não pode, porque pato é maior que marrecos. Mas suponha que fosse 0, então aqui daria 0, ficaria 190 dividido por 10, que daria 19 marrecos. Então tem que ser inteiro. Só que esse resultado, pato 0 e marreco 19, não satisfaz ao que foi pedido no enunciado. Então o número de patos não pode ser 0. Suponha que o número de patos fossem 10 patos. Se fossem 10 patos, então nós ficaríamos aqui para o total de marrecos 190 menos 70 dividido por 10. Que daria 190 menos 170 dá 120, que dividido por 10 que daria 12 marrecos. Também não é possível, porque o número de marrecos não é maior que o número de patos. É até possível na prática, mas não rigorosamente atende o que foi pedido na questão. Então o número de patos não pode ser 10. Se o número de patos for 20, então você colocando 20 no lugar de P, você tem 7 vezes 20, que dá 140, dividido por 10. 190 menos 140 dá 50, dividido por 10 é igual a 5. 5 marrecos. O que satisfaz completamente o problema, porque o número de patos é maior que marrecos. Pato 20, se patos for 20, marrecos dá 5. Então está perfeito. Então, por enquanto, o número de patos é igual a 20, que é a resposta. Mas vamos testar outros valores. Por exemplo, se o número de patos fosse 30, o que aconteceria? Vamos ver. Se o número de patos fosse 30, daria 7 vezes 30, daria menos 210, daria negativo. O número de marrecos não é possível. Então, qualquer valor maior do que 20, múltiplo de 10, não vai ser possível. Então, só resta patos igual a 20. Então, a resposta da questão, patos igual a 20, usando a lógica e usando o único número possível para responder a questão. Então, a resposta é a letra B, 20. Questão número 10. Jorge, Marcos e Paulo são 3 irmãos que adoram colecionar figurinhas e também adoram charadas. Como eles têm uma prima, Lavínia, que também adora decifrar enigmas, propuseram a ela o seguinte problema. Jorge e Marcos têm juntos 110 figurinhas. Jorge e Paulo têm juntos 73 figurinhas. Marcos e Paulo têm juntos 65 figurinhas. Quem tem mais figurinhas e quantas são elas? Se Lavínia conseguir decifrar o enigma, sua resposta será... Nessa questão, Lavínia tem que conseguir decifrar o enigma baseado nas assertivas, que Jorge mais Marcos possuem juntos 110 figurinhas. Jorge mais Paulo possuem juntos 73 figurinhas. E Marcos e Paulo juntos possuem 65 figurinhas. E ela precisa descobrir quem possui mais figurinhas e quantas são elas. Aí a gente vai fazer o seguinte, eu vou utilizar essas duas equações, depois a terceira. Eu vou pegar essa segunda equação e vou multiplicá-la por menos 1. Vai ficar menos J, menos P, menos 73. E vou usar a de cima. Usando a adição,
Para resolver, você tem aqui da zero, m menos p vai ser igual a 110 menos 73, que vai dar igual a 37. Então, 37. Muito bem. Aí agora eu posso usar essa terceira equação com essa quarta equação que foi gerada a partir dessa soma. Então, vamos fazer isso. Então, eu vou anotar essa quarta equação aqui embaixo, que dá igual a 37, porque aí dá para descobrir qual é o total de figurinhas que Marcos possui, porque aqui vai ficar m mais m, 2m, π menos p dá zero, e 65 mais 37. 7 e 5 dá 12, 6 e 4, 10, 102 dividido por 2, que dá igual a 51. Então, Marcos possui 51 figurinhas. Sabendo quantas figurinhas Marcos possui, dá para descobrir quantas figurinhas os outros também possuem. Porque aqui basta substituir 51 mais P, que é igual a 65. Então, vamos descobrir que Paulo tem 65 menos 51 figurinhas, que dá igual a 14. E agora vamos descobrir quantas figurinhas tem o Jorge, porque a gente já tem Marcos e Paulo, falta o Jorge. Então, no lugar de Paulo, você põe 14, por exemplo, e subtrai 73 menos 14. 73 menos 14 dá 9, 5. Então, o Jorge, ele possui 59 figurinhas, é ele que tem mais. Então, a resposta da questão vai ser o seguinte: Jorge ganhou com mais figurinhas e ele possui 59 figurinhas. Letra C, a resposta. Questão número 12. Um teste de matemática tem questões valendo 1 ponto, 2 pontos e 3 pontos. Se um estudante obteve 55 pontos em 30 questões desse teste e acertou 5 questões de 2 pontos a mais do que o número de questões de 1 ponto que ele acertou, o número de questões de 3 pontos respondidas corretamente por ele foi quanto? Então ele diz assim, em um teste de matemática tem questões valendo 1 ponto, tem questões valendo 2 pontos e questões valendo 3 pontos, e foram obtidos um total de 55 pontos. E são, no total, 30 questões. E as questões de 2 pontos são 5 questões a mais do que as questões de 1 ponto. E aqui nós temos um sistema que você pode resolver fazendo uma substituição, por exemplo, no lugar de y, depois restará um sistema de equações com 2 equações e 2 incógnitas. Vamos fazer isso. Então, nessa primeira equação, você pega x, que é vezes 1, que dá x, mais, no lugar de y, você coloca 5 mais x vezes 2, mais z vezes 3, que é igual a 55. Fazendo a distributividade, você tem x mais 2 vezes 5 dá 10, 2 vezes x dá 2x, mais z vezes 3, que é igual a 55. Agora, somando os termos semelhantes, você tem 2x mais x, que dá 3x, mais 10, que você pode subtrair, mais z vezes 3, que é igual a 55. Então, vamos fazer isso. 55 menos 10 é igual a 45. Então, sobrou 3x mais 3z, que é igual a 45. E ainda assim, eu ainda vou dividir tudo por 3. Tá? Então, sobrará, dividindo por 3, vai dar x mais z, que é igual a 15. 45 dividido por 3 dá 15. Muito bem. Então, temos aqui a nossa primeira equação e vamos guardá-la. Então, está aqui. Vou deixar aqui no cantinho. X mais z é igual a 15. Muito bem. Vamos agora fazer a substituição na de baixo. Então, teremos x mais, no lugar de y, coloque 5 mais x, mais z igual a 30. Então, você tem 2x mais z, 30 menos 5 dá igual a 25. Então, você tem a segunda equação. Então, temos as duas equações que precisamos. Então, nós teremos x mais z, que é igual a 15, e 2x mais z, que é igual a 25. E nós queremos descobrir o número de questões de 3 pontos, é isso que ele quer. Então, a gente quer descobrir o z. Para descobrirmos o z, então vamos fazer o seguinte.
Vamos multiplicar essa primeira equação aqui por 2 e essa por menos 1, que a gente já resolve tudo de uma vez só. Então vamos ver, vai ficar 2 vezes x, 2 vezes z, 2 vezes 15 dá 30, menos 2x, menos z, que é igual a menos 25. E aí, resolvendo tudo de uma vez, você tem 0, z, que é igual a 5. Então, são 5 questões. Então, a resposta dessa questão, letra E, 5. Questão de número 13. Em uma floricultura, os preços dos buquês de flores se diferenciam pelo tipo e pela quantidade de flores usadas em sua montagem. 4 desses buquês estão representados na figura a seguir, sendo que 3 deles estão com os respectivos preços. O 2 e o 3 estão com os preços aqui embaixo anotados. O 4 não está. De acordo com a representação, nessa floricultura, o buquê 4 sem preço indicado custa quanto? Observe que os buquês aqui têm flores que são iguais, só em quantidade diferente. Você tem 2 flores aqui, por exemplo, e aqui só tem uma desse mesmo tipo. Aqui tem uma dessa, aqui tem 2 e assim por diante. Bom, nessa questão antes, precisamos então dar uma nomenclatura aqui para as flores, tá? Então, por exemplo, para essa flor desse tipo aqui, eu vou chamar de X. Então, onde ela estiver, ela valerá X, tá bom? Para esse tipo de flor menorzinha aqui, eu vou chamar de Y. Então, ela está 2 vezes aqui, por exemplo, e uma vez aqui. E para essa daqui que tem as pétalas claras, eu vou chamar de Z. Z, 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 porque aí a gente vai montar um sistema da seguinte maneira. 2x mais y mais z é igual a 12,9, tá? R$ 12,90. X mais 2y mais z é igual a 12,10. E 2x mais 2z é igual a 14,60. E a gente vai descobrir, então, quanto vai valer 2x mais 2y mais z. Tá? Então, vamos fazer isso aqui no quadro. Então, pelo que eu falei, nós temos o seguinte. No primeiro buquê, nós temos 2x mais y mais z, que é igual a 12,90. No segundo buquê, nós temos x mais 2y mais z, que é igual a 12,10. E no terceiro buquê, nós temos 2x mais 2z, que é igual a 14,60. Nós temos um sisteminha. E queremos descobrir o valor de 2x mais 2y mais z. Quanto vale essa expressão? O primeiro passo que vamos dar é o seguinte. Vou pegar essa terceira equação e vou dividi-la toda por 2. Então vai ficar 2x dividido por 2 dá x, 2z dividido por 2 dá z, e 14,60 dividido por 2 dá 7,30. Porque eu já posso, por exemplo, encontrar o valor de 2y, porque x mais z é igual a 7,30, eu substituo aqui e descubro o valor de 2y. Vamos fazer isso. Então, no lugar de x mais z, vamos colocar 7,30. 7,30. Então, vai ficar 12,10 menos 7,30, que vai dar igual. 3 para 11 dá 8. 8 para 12 dá 4, dá 4,80. Então, eu já sei, por exemplo, que 2y vale 4,80. Já tenho essa parte. Vamos descobrir agora quanto vale 2x e também quanto vale o z. Sabendo que 2y é igual a 4,8, você pode fazer o seguinte. 2y é 4,8. Então, divida 4,8 por 2 dá 2,4. O y sendo 2,4, você consegue descobrir quanto vale 2x mais z. 2x mais z vai ser 12,90 menos 2,4. Então, nós teremos 12,90 menos 2,4 vai dar igual a 5,01. Então, dá 10,50. Então, 2x mais z vai dar 10,50.
10,50 mais 4,80 é a resposta. Então, 10,50 mais 4,80 é a nossa resposta. Vai ficar 8 mais 5, que dá 13. Então, a resposta é 15,30. Então, voltando aqui para as alternativas, então você tem resposta 15,30. Resposta da questão letra A. Questão de número 14. Um aluno da Universidade Federal de Juiz de Fora, UFJF, precisava de 30 figurinhas para completar o seu álbum na Copa do Mundo de 2014, sendo essas de jogadores do Brasil, da Espanha e da Argentina. Ele preferiu comprar as figurinhas no mercado informal do centro da cidade, pagando o valor de R$ 3 para cada figurinha do Brasil, R$ 2 por cada figurinha da Espanha e R$ 1 por cada figurinha da Argentina. Ele gastou R$ 58 comprando todas as figurinhas de que precisava, sendo que o número de figurinhas do Brasil foi o triplo que o da Espanha. Considere as seguintes afirmações. Primeiro, ele comprou 12 figurinhas do Brasil, verdadeiro ou falso? Segundo, ele gastou R$ 28 em figurinhas da Argentina, será que é verdadeiro? Terceiro, o número de figurinhas da Argentina é menor do que o número de figurinhas da Espanha? Diante da análise feita, marque a opção correta. Nessa questão ele disse o seguinte, que o aluno precisava de 30 figurinhas e ele preferiu comprar as figurinhas no mercado informal. Então ele pagou R$ 3 por cada figurinha do Brasil. R$ 3 por cada figurinha do Brasil. Pagou R$ 2 por cada figurinha da Espanha. R$ 2 por cada figurinha da Espanha. E R$ 1 por cada figurinha da Argentina, gastando um total de R$ 58. E foram 30 figurinhas. Brasil, Espanha e Argentina foram 30 figurinhas. Só que ele disse mais, que o número de figurinhas do Brasil foi o triplo da Espanha. Então, o Brasil é o triplo da Espanha e você tem um sisteminha para resolver. Com esse sistema, você responde qualquer pergunta, porque aí você descobre quantas figurinhas ele comprou. Basta fazer uma substituição simples. Por exemplo, B igual a 3S, você pode colocar nas duas equações e depois resolver um sistema de duas equações e duas incógnitas. Vamos primeiro fazer uma substituição aqui na equação de baixo. Então, você tem 3E mais E, que dá 4E, mais A, que é igual a 30. Aí você guarda essa equação aí. Muito bem. Aí agora vamos substituir no lugar de B na equação lá de cima também 3E. Então, aqui vai ficar 3 vezes E. Aí vai ficar 3 vezes 3, 9, mais 2 dá 11. Então, ficaremos com 11E mais A, que é igual a 58. E agora a gente pode resolver um sisteminha. Bom, a melhor opção aqui, já que nós queremos encontrar e responder algumas perguntas, então vamos multiplicar essa por menos 1 e somar com a de baixo. Vamos fazer isso. Então nós teremos menos 4E, menos A, menos 30. E vou só repetir a outra, 11E mais A, que é igual a 58. Porque quando você adiciona essas duas, então 11 menos 4 dá igual a 7E, aqui dá 0, aqui dá 28. Então E vai ser 28 dividido por 7, que dá igual a 4. E agora, descobrindo que ele comprou 4 da Espanha, então dá para descobrir quantos ele comprou da Argentina, né? Que vai ser vezes 4, que dá 44, vai ficar 58 menos 44, que dá igual a 14. Então, ele comprou 14 da Argentina. E como o número de figurinhas do Brasil foi o triplo do da Espanha, 3 vezes da Espanha, está lá no primeiro enunciado, então ele comprou 12, né? Porque a Espanha é 4, 3 vezes 4, 12. Então ele comprou 12 figurinhas do Brasil. Então, resumindo, nós temos 12 figurinhas do Brasil, ele comprou 14 da Argentina e comprou 4 da Espanha. Essas foram as quantidades das figurinhas que ele comprou. Vamos responder agora as perguntas. Considere as seguintes afirmações. Ele comprou 12 figurinhas do Brasil?
verdadeiro. Ele comprou 12 figurinhas do Brasil, então o item 1 ele é verdadeiro. Item 2. Ele gastou R$ 28,00 em figurinhas da Argentina. Vamos ver. Da Argentina, ele comprou 14. Como ele pagou R$ 1 por cada figurinha da Argentina, então, na verdade, ele gastou R$ 14,00 e não 28. Então, esse segundo item ele é falso. Vamos para o próximo item. O número de figurinhas da Argentina é menor que o número de figurinhas da Espanha? Vamos ver. O número de figurinhas da Argentina é 14, é maior do que o da Espanha. E ele afirma que é menor. Então, esse item também é falso. Então, o terceiro item ele é falso. Só o primeiro item ele é verdadeiro. Então, olhando aqui para as respostas, você tem: diante da análise feita, marque a opção correta. Apenas a primeira é verdadeira, resposta letra A. Questão de número 15. Analise o esquema seguinte. Aí você tem um esquema aqui que são balanças, que tem um formato retangular, circulares e tem garrafinhas de 1 kg. Parece que esses esquemas ou essas balanças estão equilibradas. Vamos ver. Se os pratos da balança estão equilibrados, então a soma dos pesos dos objetos retangulares, circulares, abertos ou bolinhas fechadas em quilogramas é igual a quanto? Observe que algumas bolinhas aqui estão abertas ou estão brancas e outras são acinzentadas. E aí ele quer que você diga aqui qual é a soma dos pesos desses objetos. Nessa questão nós temos o seguinte. Nós temos um esquema aqui onde nós temos 3 balanças. E eu vou criar uma legenda, vou dizer assim. Aqui são quadrados, ou 2 blocos que têm a face quadrada, vou chamar de quadrado mesmo. Então 2 quadrados equivalem a 2 bolas brancas mais uma cinza. É igual porque está em equilíbrio. 1 quadrado mais 2 quilogramas é igual a 2 bolas brancas mais 3 cinzas. E por último, 1 quadrado mais 1 quilograma mais 2 bolas cinzas é igual a 4 bolas brancas. E eu vou anotar lá no quadrinho essas informações. E ele quer saber então quanto vale 1 quadrado mais uma bola branca mais uma bola cinza. Então vamos anotar. Segundo ele falou no esquema, nós temos 2 quadrados é igual a 2 bolas brancas mais uma bola cinza. 1 quadrado mais 2 quilogramas é igual a 2 bolas brancas mais 3 bolas cinzas. E 1 quadrado mais 1 quilograma mais 2 bolas cinzas é igual a 4 bolas brancas. E nós temos um esquema, um sistema. E queremos descobrir quanto vale 1 quadrado mais uma bola branca mais uma cinza, o resultado dessa expressão. Muito bem. Vamos fazer isso. Então, tem várias maneiras de resolver isso, de resolver esse sistema. Vamos encontrar duas equações aqui, 2 por 2. Como? A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou subtrair essas duas últimas equações. Porque na hora que você subtrai essas duas equações, você elimina o quê? Então, aqui dá 0, por exemplo. Subtraindo 2 menos 1, que dá 1, menos 2c, igual a, subtraindo dá menos 2b, que vai ficar 2 menos 4b, mais 3c. E aí você tem a primeira equação, que vai ser 2b mais 1, organizando, e 3 mais 2 dá igual a 5. Tá? Organizando melhor ainda, você poderia escrever assim, é 5c menos 2b, que é igual a 1, né? 5c menos 2b igual a 1. Essa é a primeira equação, a gente guarda ela, porque a gente vai procurar outra equação agora. Vamos retomar o que nós tínhamos. Nós estávamos com Q e Q aqui. E agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou multiplicar essa segunda equação aqui por menos 2. E vou somar com a de cima. Quando eu faço isso, eu elimino o Q também, tá? Então, vamos fazer isso. Repete a de cima. 2Qs, que é igual a 2b mais c. E multiplica essa de baixo por menos 2. Vai ficar menos 2Qs, menos
4, que é igual a menos 4b, menos 6c. Eu vou guardar essa equação, depois eu retorno com ela, só para abrir espaço aí. Muito bem. Então, adicionando, então você tem 0 menos 4, que é igual menos 2b e menos 5c. E aí você acabou de descobrir que 5c mais 2b vai ser igual a 4. Basta multiplicar tudo por menos 1. Juntando agora com a equação que nós tínhamos, ficaremos com essa que nós encontramos agora, 5c mais 2b, que é igual a 4, e a outra, 5c menos 2b igual a 1, que foi na primeira operação. Adicionando também essas duas, ficaremos com 10c, aqui dá 0, e aqui dá 5. Então, 10c é igual a 5, então c vai ser igual a meio. Dividindo por 5 numerador e denominador, acabamos de encontrar que c vale meio. Encontrando que c vale meio, você consegue encontrar o b e depois encontrar o q, que é o quadrado. Então, vamos primeiro encontrar o b usando essa equação de cima. Então, você tem 5 vezes c, que é 1 meio, mais 2b, que é igual a 4. Então, 2b vai ser 4 menos 5 sobre 2. 5 sobre 2 dá 2,5. Então, vai ficar 2b igual a 4 menos 2,5. Então, nós teremos 2b igual a 1,5 dividido por 2. Então, o b vai ser igual a 1,5 dividido por 2, que dá 0,75. E o c, 0,5. Basta agora encontrar o valor do quadrado. Vamos fazer isso. Já temos o valor de b e c. E nós sabemos lá do começo da primeira balança que 2 quadrados equivalem ou são iguais a 2 bolas brancas mais uma bola cinza. Então, sabemos que 2 quadrados vai dar igual a 2 vezes o b. O b é 0,75 mais o c, que deu meio, que é 0,5. Então, 2 quadrados vai dar igual a 2 vezes 0,75, dá 1,5, mais meio, que é igual a 2. Então, 2 que é igual a 2, então o que é igual a 1. E ele quer que você descubra a soma dos três, então você já acabou de descobrir os três. Então, você tem como resultado de Q mais C mais B, que vai ser 1, mais o C, que é 0,5, mais o B, que vale 0,75. Então, você tem 1 mais 0,5 mais 0,75, dando como resultado 2,25. Então, a resposta dessa questão, 2,25. Vamos procurar dentre as alternativas qual satisfaz. 2,25, então, é maior que 2, menor que 2,5. Resposta letra E.